um exemplo real de como funciona essa mídia militante. Olhe essa matéria. Efeito Papuda, imbrochável, imorrível e incomível, viridoso remendado, soluçando e vomitando. E ainda colocaram assim, ó, o novo truque da família Bolsonaro é a velha jogada de sempre, de mandar um atestado, agora para não ir para a Papuda. Isso é jornalismo imparcial? Lógico que não. Isso daqui é uma mídia militante, tentando agora zombar na situação do Bolsonaro, um julgamento totalmente ilegal, uma condenação já totalmente previsível, sem prova alguma, né, um teatro armado. Só precisam de 3 votos para a condenação de Bolsonaro e já temos os 3, né, que é Alexandre de Moraes, Zanin e o próprio Flávio Dino. Então é um teatro, já montado um circo armado, já sabemos o resultado. A Thalita aqui, ela escreveu o seguinte: isso jamais pode ser chamado de jornalismo, é esgoto a céu aberto. Transformar a saúde de um ex-presidente em chacota é o retrato do que essa imprensa militante se tornou, nojenta, abjeta e desumana. É verdade, é uma mídia militante que agora zomba da situação de Bolsonaro. Se fosse, de fato, um país sério, uma mídia, né, um jornalismo imparcial, eles estariam, ao invés de fazer um chacota com Bolsonaro, estariam expondo as arbitrariedades de Alexandre de Moraes, as ilegalidades cometidas nesse processo todo ilegal, né, as discrepâncias encontradas no depoimento, né, do próprio Mauro Cid e vários outros elementos que provam que esse julgamento todo é uma farsa. Mas ao invés disso, preferem o caminho da chacota. Afinal de contas, a maioria dessa mídia militante ela é bancada pelo dinheiro, né, dado pelo desgoverno Lula. Então, obviamente, eles têm um lado, e esse lado não é o lado do povo brasileiro, é o lado em que prefere fazer chacota do estado de saúde do presidente Bolsonaro e da situação. Volto a dizer, um julgamento sem provas, um julgamento ilegal e, usando as palavras do próprio Donald Trump, uma caça às bruxas. O Carlos Bolsonaro, uma coisa que é nítida observar, né, dos 3 filhos do presidente Bolsonaro, lógico que o Eduardo e o Flávio também têm o carinho deles pelo pai, né, tem aquela proximidade e tal, mas o Carlos é o filho que a gente vê que é mais colado no Bolsonaro, sabe? Sempre tem aquele filho que é mais colado no pai, né? E o Carlos é esse filho, literalmente. E aqui ele fez um post falando a respeito do estado de saúde de Bolsonaro. Ele escreveu o seguinte: nesses últimos dias tenho acompanhado meu pai, que depende de medicações indispensáveis e extremamente controladas para cada hora e situação, com a finalidade de tentar manter a sua saúde. O velho não está bem, mas resiste, mesmo enfrentando soluços e refluxos constantes. A presença da família e o carinho de todos amenizam, ainda que um pouco, o sofrimento que sente. Ele resiste não apenas à fragilidade do corpo, mas também às ilegalidades que o mantêm preso, com a saúde cada vez mais debilitada. Peço que continuem firmes. Não se trata de ser de direita ou de esquerda, mas sim de humanidade. É uma coisa que eu já falei antes, né? Essa ideia da esquerda, né, de querer demonizar a imagem do Bolsonaro, ela gera consequências. E que consequências são essas? É aquela ideia de que se ele é do mal, vale tudo contra ele. Né? Vale desejar o mal, vale desejar uma facada, vale desejar um tiro, vale desejar qualquer coisa. Afinal de contas, a ideia que é vendida é que ele é uma pessoa do mal. E é essa ideia que vendem de Bolsonaro. Né? Então a ideia da humanidade, da empatia é colocada de lado. Daí vemos essa mídia militante que faz chacota do estado de saúde dele, que faz chacota de um julgamento ilegal. Mas o povo, em sua totalidade, né, em sua maioria, não vou dizer totalidade porque ainda existe uma minoria que é cega, mas na sua maioria
já acordou para essa mídia militante, já acordou para essa doutrinação, essa tentativa de assassinato de reputação, que é uma tática da esquerda antiga, uma tática da militância em querer assassinar a reputação do seu oponente político, e é isso que tentam fazer com o Bolsonaro, mas pro azar deles, quanto mais batem no Bolsonaro, mais ele cresce. Mas infelizmente é isso, é o retrato do que vemos hoje dessa mídia militante, chacota, querendo zombar de um julgamento ilegal, ao invés de ter de fato a imparcialidade, trazer fatos, mostrar que existe um ditador de toga no Brasil. Tanto é verdade que ele foi enquadrado na lei Magnitsky dos Estados Unidos, que é usada para aqueles que os Estados Unidos consideram que são violadores dos direitos humanos. E é assim como enxergam Alexandre de Moraes. Bom, e o filho do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, ele fez um desabafo nas redes sociais que condiz com o oportunismo do momento envolvendo o nome do presidente Bolsonaro. Bom, eu vou estar lendo aqui, vamos estar destrinchando um pouco do que ele desabafou. Tentei até agora ser a pessoa mais paciente possível diante desses chamados governadores democráticos, mas os fatos, todos os dias, me provam que não há como levar nenhum desses sujeitos a sério. Enquanto Jair Bolsonaro está preso, prisão domiciliar, doente e sendo lentamente assassinado a cada dia que passa, o médico do Bolsonaro falou com relação à prisão domiciliar, que está fazendo mal ao presidente Bolsonaro. Ele que deveria fazer exercícios, fazer caminhadas, agora não pode. Aí fica preso, né, nessa prisão ilegal imposta por Alexandre de Moraes. Tudo porque o filho dele repostou, fez uma postagem com a imagem dele na rede social dele, do próprio filho. O filho postou imagem do pai, por causa disso o Bolsonaro está preso numa prisão domiciliar. Isso um dia após o sucesso das manifestações no Brasil, pedindo exatamente o impeachment de Alexandre de Moraes, né, e o fora Lula. Um dia depois, Alexandre de Moraes manda Bolsonaro ficar em uma prisão domiciliar. Então aqui continua o desabafo. Clezão está morto, né, que nem foi julgado e morreu na cadeia por causa do Alexandre de Moraes. Silveira à beira do colapso. O advogado do Daniel Silveira está lutando para tentar uma liberdade para o Daniel Silveira. Ele que é preso político, está tendo essa complicação médica envolvendo a cirurgia que fez no joelho, está tendo vários problemas de saúde na prisão, e a prisão não tem estrutura para poder atender, né, de forma clínica Daniel Silveira. Então ele é um preso político, está sendo torturado na ditadura de toga de Alexandre de Moraes. Felipe Martins, torturado diariamente, e houve confirmação da tortura a Felipe Martins, ele que ficou numa solitária. Torturaram Felipe Martins tentando arrancar uma delação contra o presidente Bolsonaro, e Felipe Martins optou pelo óbvio, né? Não havia nada para inventar contra o presidente Bolsonaro, e teve a honra, a decência de suportar, né, essa tortura que ele vem sofrendo pelo sistema para tentar incriminar Bolsonaro. Milhares de presos políticos sangrando a alma na cadeia, e os tais direitistas se calam. Os presos políticos do 8 de janeiro, tudo para alimentar a narrativa golpista fantasiosa de Alexandre de Moraes. Não colocam de forma espontânea a destruição dos direitos humanos em pauta que transforma o Brasil numa Venezuela cristalinamente. Estão preocupados apenas com seus projetos pessoais e com o que o mercado manda. Ele fala em relação aos governadores que usaram o nome do presidente Bolsonaro, né? Subiram em palanque ao lado do presidente Bolsonaro. E agora se colocam como uma solução para o Brasil, né? Muitos deles agora vindo até como presidenciáveis, né? Tentando surfar na onda da direita. E ele continua: isso é desumano, sujo, oportunista e canalha. Não existe outra forma de qualificar tais atitudes. Fingem que vão resolver algo. Falam em indulto para os perseguidos da falsa trama golpista, mas depois se escondem atrás da prudência e sofisticação técnica. Lavam as mãos e seguem seus governos como se nada tivesse acontecido. Alegam ter feito sua parte, mas não passam de cúmplices covardes.
A verdade é dura. Todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferente dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança, não representam o coração do povo, querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. Isso é pueril, desumano e de uma falta de caráter indescritível. Não há como não sentir indignação diante desses sujeitos. Esse é o desabafo de um brasileiro que sente vergonha daquilo que vocês tentam representar. O próprio Alan dos Santos, o jornalista que está exilado nos Estados Unidos, o mesmo Alan que Alexandre de Moraes tem a sanha, né? Só ficou na vontade de querer prender Alan dos Santos. Ele já chegou a falar sobre isso, sobre aqueles que estão somente usando o nome do presidente Bolsonaro como oportunismo. Essa é a verdade. Muitos se aproximaram do Bolsonaro para querer surfar na imagem da direita, né? Falam que vão lutar pelas pautas como anistia, o fim do foro privilegiado, né? O impeachment da Alexandre de Moraes, mas é só bravata, é só para querer surfar na onda da direita, querer pegar a simpatia da direita, né? Surfar na onda do nome do Bolsonaro, para tentar alcançar os objetivos pessoais. É exatamente o que o Carlos Bolsonaro desabafa nas redes sociais. São oportunistas, que não brigam, de fato, pelo interesse do povo. Na verdade, eles brigam por desejo, por objetivo pessoal, objetivo de poder. É o que acontece, é o que vemos hoje em dia. Vemos Bolsonaro definhando em uma prisão domiciliar. O desejo da esquerda, de fato, é colocar Bolsonaro em uma cadeia. Isso só não aconteceu porque os Estados Unidos, através de Donald Trump, estão agindo contra essa ditadura de toga que acontece no Brasil. Alexandre de Moraes foi alcançado pela Lei Magnitsky. Os ministros foram alcançados pela revogação do visto deles para entrar nos Estados Unidos. A família deles estão sendo alcançadas por sanções impostas por Donald Trump, após a perseguição que o próprio Donald Trump classificou como caça às bruxas contra Bolsonaro. A verdade é, Donald Trump está fazendo mais pelo Brasil, lutando mais por Bolsonaro, do que esses que se dizem de direita e que dizem estar ao lado de Bolsonaro e que só querem surfar em cima do nome dele. Deixe seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todos os dias. E não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.